A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui é seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E já estamos chegando na lição de número 10, a lição de número 10, que traz um título muito interessante: a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Ou seja, quando falamos de mordomia, falamos de a administração que Deus nos deu em relação aos bens. Geralmente nós só pensamos na questão das ofertas, dos dízimos, mas está relacionado com a nossa forma de gerenciar aquilo que Deus nos deu. Se pararmos para pensar, a mordomia cristã, a mordomia, digamos assim, do ser humano vem desde o Éden, não é? Porque foi lá no Éden que Deus determinou que Adão administrasse tudo aquilo que ele criou, toda a sua criação, não é? Em relação aos animais, etc. e tal. Então, a mordomia humana e aqui a mordomia cristã tem muito a ver, né? Nesse sentido de que Deus nos dá os bens e nós precisamos saber administrar, inclusive também sendo gratos ao Senhor, devolvendo para Ele aquilo que Ele nos deu como oferta, como agradecimento pelo que o Senhor nos dá, tá bom? Então, a verdade, o textual diz o seguinte: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse texto aí vocês conhecem muito bem, está falando do encontro de Abraão com Melquisedeque, né? E a verdade prática diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas. Portanto, este é o principal objetivo, o principal intento, mais do que qualquer outra, uma expressão de gratidão por todas as bênçãos que o Pai nos dá, certo? Então esse é o maior objetivo, é nós sermos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, tá bom? Você pode olhar aí também no gráfico esboço a sutileza contra a prática da mordomia cristã, tá bom? Você tem 3 pontos aí para nós estudarmos nessa lição. Conhecendo o Evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moeda, dízimos e ofertas como práticas legalistas, não é? Segundo ponto, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo como prática da lei, era uma prática da lei, o dízimo como contribuição imposta, tá bom? Isso também não está correto, é isso que nós queremos mostrar aqui. Terceiro ponto, a doutrina bíblica da mordomia cristã: Deus, o Criador e Provedor, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Meus amados, e aí nós temos o primeiro tópico que fala sobre conhecendo o Evangelho da barganha. Queridos, eu quero estimular vocês, como esse é um grupo de visual, bem mais visual, embora a gente sabe que há uma certa resistência, né, de alguns professores em usar o visual, né? Creio eu que eles estão perdendo muito nesse sentido, porque todos nós sabemos que a imagem, ela ajuda a fixar melhor o assunto que nós estamos estudando, tá bom? Então as imagens, elas são importantes. E aí eu agradeço a Deus pelo que o Senhor tem feito no sentido de esclarecer alguns irmãos, né? Tem professores que mandam mensagem, né? Mensagem de apoio, dizendo que estão sendo abençoados com os gráficos, né? Então eu agradeço a Deus por isto. Veja bem,
Temos um gráfico aí que eu acredito que pode ser inserido nesse primeiro ponto, tá? Que é o gráfico do supercrente, tá bom? Por que esse supercrente, irmãos? Esse gráfico ele é baseado, tá? No livro do pastor e pesquisador, homem de Deus, Paulo Romeiro, tá? Supercrentes, né? Quando ele fala lá, é o primeiro livro, acredito eu, em português que está tratando da questão da teologia da prosperidade. Isso vem desde lá da década de 90, que o pastor Paulo Romeiro escreveu esse livro. Então você está vendo aí, nós fizemos um gráfico onde mostra, né, o que seria esse supercrente, este que abraçou a teologia da prosperidade ou da confissão positiva, né? Então deixa eu explicar essa imagem aí. Claro que essa imagem é uma mescla, né, do Superman, um personagem muito conhecido, né? Inclusive a capa do livro do pastor Paulo Romeiro também tem essa ideia aí do S. Mas eu fiz alguns ajustes para ficar de acordo aqui com o que a gente quer mostrar. Por exemplo, o próprio S de supercrente, se você observar ali, a pontinha do S tem meio que ali uma carinha de uma serpente, né? Por quê? Porque tem uma influência maligna essa teologia da prosperidade. Tem uma influência maligna. Eu sugiro aos irmãos que peguem aí esse gráfico. Eu acho que no grupo nós temos um estudo também que mostra sobre isso daí. Porque tem muita coisa, viu, irmãos, que é dita como consequência dessa teologia da prosperidade, tá bom? Então, por exemplo, quando a pessoa diz que eles são pequenos deuses, na realidade eles estão sendo influenciados por Satanás, porque era isso que Satanás queria desde o início. Desde o início. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então essa é a ideia do diabo, tá bom, irmãos? Por isso que dizemos que é uma influência maligna, tá bom? Por esse motivo, esse supercrente, ele tem venda nos olhos, porque ele não consegue enxergar. A mente dele está embotada, a mente dele está embaçada, de maneira que ele não consegue enxergar, não consegue entender esse tipo de teologia que é defendida, tá bom? O segundo ponto ali dessa imagem é que você vê que ele tem um peito tufado, não é? Isso mostra orgulho, soberba, não é? Porque na realidade esse tipo de evangelho tem trazido sim essa ideia de que a pessoa é como se fosse um pequeno Deus. E existe aí no livro do pastor Paulo Romeiro várias afirmações de pessoas falando isso, né? Um grande pregador aí famoso, que é também deputado federal, ele também chegou a dizer isso daí, que nós somos pequenos deuses, tá bom? E não adianta fazer alusão àquele texto lá que diz, vós sois deuses. Deus está fazendo ali uma ironia, tá bom? Para os juízes de Israel que se sentiam como se fossem deuses, tá? Mas ele não está afirmando que nós somos deuses, tá bom? O terceiro ponto aí foi o que eu falei, dessa influência maligna da serpente, não carece mais de explicação. E o quarto ponto aí dessa imagem é que a palavra Bíblia está invertida, para dizer que os ensinamentos que eles pregam, que eles acreditam, são ensinamentos invertidos do que está na palavra de Deus. Veja bem, irmãos, nós não estamos defendendo um evangelho da miserabilidade, tá bom? Um evangelho da pobreza, que o crente precisa ser pobre para poder alcançar os céus, para ser humilde, porque isso também não existe. Há pessoas pobres que são extremamente orgulhosas
e há pessoas ricas que são simples, que são humildes. A palavra de Deus, Provérbio mesmo, fala sobre isso. Então, não tem uma relação uma coisa com a outra. Mas nós estamos falando de algo que realmente acontece nesses dias, né? Porque há uma inversão de valores, tá bom? Meu querido, você pode também estudar aí os proponentes, né, dessa teologia da prosperidade, a Mary Baker Eddy, que é fundadora da ciência cristã, o Isaac William Kenyon também, que pegou alguns fundamentos dessa Mary Baker Eddy, tá? Kenneth Hagin também, que pegou algumas coisas, embora quando diga que ele está copiando o que o Isaac Kenyon escreveu, pregou, ensinou, ele apenas diz que eles se inspiraram no mesmo livro que é a Bíblia, tá bom? E aí tem uma lista de outros pregadores que são influenciados pela chamada confissão positiva, Kennedy Copeland, T.L. Osborne, Fred Price, Bob Tilton, Benny Hinn, né? Creflo Dollar. Interessante que isso aí, até o nome, né, tem a ver com dinheiro. E tantos outros também, brasileiros, pastores brasileiros. Eu quero falar uma coisa aqui, meus irmãos, eu não vou citar nome porque é complicado a gente citar nomes, né, principalmente aqui no Brasil. Mas há pastores aí que antes você via essas pessoas combatendo a teologia da prosperidade, mas hoje elas entenderam, né, que elas precisam da contribuição dos cristãos, então para isso elas precisam pregar sobre a teologia da prosperidade. Aí você entende que a coisa se torna mais interesseira, né? Claro, eu tenho interesse de pregar sobre isso para que haja uma contribuição ainda melhor, ainda maior dos meus membros, sendo que isso não é o objetivo principal, tá bom? O problema da teologia da prosperidade é que ela foca tudo no homem, é que ela foca tudo no interesse humano e aí a gente acaba esquecendo do céu. É por isso que há alguns desses que pregam o reino de Deus aqui e agora. É preciso entender, meus amados, em nome de Jesus, que o reino de Deus já está entre nós desde que Cristo estava na terra, pois foi isso que ele disse para os seus discípulos: o reino de Deus está entre vocês. Que reino é esse? É aquele reino que não vem com aparência exterior, é aquele reino que não tem a ver com templos luxuosos, com igrejas poderosas, ricas, não. Este aí é um outro reino. O reino de Deus, ele vem de maneira simples. O reino de Deus vem de maneira poderosa, agindo mesmo numa igrejinha simples, onde tem pessoas simples, onde tem uma liderança simples, mas que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque há um perigo. Há um perigo, eu não estou dizendo que toda igreja bonita, bem feita, arquitetonicamente essa igreja está comprometida, mas você sabe que nós estamos vivendo na era de Laodiceia, e a era de Laodiceia é aquela era da igreja rica, da igreja poderosa, mas que Deus diz claramente que ela é miserável, pobre, cega e nua. Por quê? Porque deixaram Jesus do lado de fora, focaram tanto em si, focaram tanto nas suas riquezas, que deixaram Jesus do lado de fora, e ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta e me deixar entrar, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, meus amados, a gente precisa falar dessas coisas, tá bom? Os ensinos da teologia da prosperidade são esses aí. A saúde, ela tem que ser perfeita, porque a doença é pecado, é fruto do pecado. A gente sabe que em alguns casos pode até ter uma relação, mas nem tudo é dessa forma. A Bíblia mostra vários casos de pessoas que ficaram enfermas e não foi por causa de pecado, tá bom? Então, esse equilíbrio precisa existir. Em relação às finanças, pobreza é maldição, né?
uma Bíblia aí que fala sobre isso, uma Bíblia de comentários, né, de um famoso pregador, que ele diz que pobreza é maldição, né? Eles dizem que Jesus foi rico, né, porque Jesus era um carpinteiro, então o carpinteiro naquela época era uma pessoa muito rica, tá? E que a Bíblia é um livro de prosperidade. Nós acreditamos na prosperidade bíblica, tá bom? Na prosperidade que abrange o homem como todo, corpo, alma e espírito. O problema é que estão colocando a parte do corpo, a parte da soma, em evidência e em detrimento do espírito. Porque a verdade é que nem todos nessa terra serão prósperos financeiramente. Mas aqueles que são realmente servos de Deus, eles vão ser prósperos em todas as áreas. Mesmo que às vezes financeiramente não seja, mas essa prosperidade é uma prosperidade abrangente, é uma prosperidade espiritual, é uma prosperidade que permite que você durma, recline a sua cabeça sobre o seu travesseiro e durma tranquilamente, o que muitas vezes não acontece com pessoas que são tão ricas, mas não conseguem dormir, tá bom, irmãos? A oração, né? Em relação à oração, ele diz que deve exigir, pois se você disser, se Deus quiser, demonstra a falta de fé, né? O próprio pregador famoso aí, R.R. Soares, fala sobre isso num livro que ele tem sobre fé, né? Sobre medo. Ele fala sobre isso, tá? Em relação ao homem, eles dizem, conforme já falamos aqui, que o homem é um pequeno Deus, né? Que somos como se fosse encarnação de Deus. Olha, irmãos, em que pese o fato de que Deus colocou em nós a imagem, né, a chamada Imago Dei, isso não nos credencia a dizer que somos pequenos deuses, que somos deuses em miniatura, mas sim que nós temos a imagem de Deus, que é o caráter de Deus em nós, mas nós não temos o poder que Deus tem. Então, isso é sem sentido, esse tipo de afirmação. Eles têm uma fórmula, tá bom, irmãos, para agir. Então, sempre dizem assim, olha, você tem que dizer a coisa, o que é, você tem que fazer a coisa, né, colocar em prática aquilo que você fez, que você pediu, e você tem que receber pela fé, e você tem que contar, você tem que anunciar isso daí. Pode ser que tenha fundo de verdade nisso, mas é como eu falei para os irmãos. Isso tudo está dentro dessa chamada confissão positiva. Irmãos, nós precisamos ter fé naquilo que nós pedimos, mas o que a gente precisa também ter noção é que o nosso Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quer, tá bom? Tudo depende de Deus. Você vai orar, você vai dizer, você vai fazer e você vai fazer tudo para receber, mas Deus vai dizer não. Porque o que é que alguém pode dizer em relação a Paulo? Ou através dele, Deus operava grandes milagres, mas quando houve um problema com ele, ele orou a Deus para que aquele espinho na carne fosse retirado, e o espinho na carne não foi retirado. Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha esses paradoxos aí, como são interessantes, né? O poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza do homem, tá bom? Então esse gráfico aí você pode baixar lá. Meus queridos, eu vou apenas falar aqui desse outro gráfico, tá? Que eu coloquei lá. E esse gráfico está dando um certo comentário entre os irmãos, porque uns apoiam, outros não. Eu não sei se entenderam, porque a verdade é que as pessoas têm um costume de fazer uma leitura fast food, né? Aquela leitura rápida, olhou o texto, aí já vai comentando, sem mesmo entender, sem mesmo compreender o que foi dito. Então, esse gráfico está falando exatamente do que está na lição, tá bom? A doutrina do dízimo sobre ataque, ele está falando aqui o dízimo anteriormente,
como era na prática da lei. E esse gráfico aqui está falando uma coisa muito simples. Ele está falando como era o dízimo antes da lei, na lei e na graça, tá bom? Lembrando que isto nós fizemos com base, inclusive em alguns vídeos de pastores que se pronunciaram nessas EBOs, tá? Nessa escola bíblica de obreiros. Então, não digam que nós estamos aqui inventando nada, nós estamos falando algo aqui que retiramos de mensagens esses textos, tá bom? Então, só procure entender. Esse gráfico, ele faz uma comparação de Melquisedeque com Jesus, tá bom? Porque a lição também trata sobre isso. Agora, nesse primeiro ponto aí que você está vendo, como era o dízimo antes da lei, tá? O dízimo antes da lei na chamada dispensação patriarcal, porque nós estamos trabalhando aqui também a questão das dispensações, tá bom? Então, na dispensação patriarcal, o dízimo ele era como uma espécie de voto, como uma espécie de sacrifício e gratidão a Deus, né? Então, nesse sentido, amado irmão, eu sei que você vai dizer, mas dízimo não é sacrifício. É sim. Ele tem a sua particularidade, ele tem, digamos assim, a sua aplicabilidade, porque quando você olha para Abel e para aqueles outros daquela época, onde se fazia sacrifício a Deus, está relacionado também com isso. Porque preste atenção, o sacrifício a Deus, aquilo que era colocado no altar, era uma espécie de contribuição, era uma espécie de oferta voluntária que se fazia a Deus. O nome não era dízimo, mas está dentro dessa questão das ofertas, das contribuições. Porque inclusive isso era algo que também as outras religiões praticavam e praticam até hoje. Eles fazem as suas oferendas, eles fazem as suas ofertas no sentido de agradar as suas divindades. Naquela época de Abel e dos demais que vieram depois dele, né? De Jacó, por exemplo, eles também faziam isso como uma forma de gratidão a Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, que você diz que não é a mesma coisa, mas o dízimo não é também uma gratidão? Uma oferta de gratidão? Você não está fazendo isso porque o seu coração está agradecido a Deus pelo que Ele nos dá? Isso é uma realidade, tá bom? Agora, quando a gente chega especialmente em Abraão, aí você tem esse paralelo, porque entra Melquisedeque como uma figura de Cristo. Então, o menor, aqui no caso Abraão, ofertando ao maior. Ou seja, Abraão ofertando o dízimo para Melquisedeque. E em contrapartida, o maior abençoando o menor. Ou seja, de Melquisedeque para Abraão. Né? Ele abençoando Abraão. Então veja que é algo assim mútuo, porque também quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós ofertamos para Deus, esse princípio é que deveria ser levado em consideração, porque tudo isso aqui vai ser um tipo do que iria acontecer no futuro, tá bom? E isso aqui está dentro também da tipologia, porque Melquisedeque é um tipo de Cristo, tá bom? Então, Abraão também é um tipo da igreja, porque a Bíblia diz que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas, tá bom, irmãos? Então, vamos entender isso. Essa questão aí de fato é antes da lei, mas a gente precisa entender como é que acontecia, como uma espécie de voto, como uma espécie de sacrifício, como uma espécie de gratidão. Você pode dizer, por exemplo, que aqui existia algo que era feito regularmente? Não necessariamente, não era algo que era feito mensal, como nós fazemos em relação ao dízimo. Aí sim tem uma diferença, tá bom? Mas
tempos em tempos eles faziam isto, eles ofertavam a Deus, eles sacrificavam a Deus. Preste atenção que não era na lei. Na lei você vai ter um diferencial em relação a isso, tá bom? Então vamos lá para a gente entender. Nesse segundo quadro aí, nesse segundo gráfico, você pode pegar esse gráfico completo, tá bom? Mas aqui nós dividimos ele para ficar melhor para se entender, tá bom? Então veja bem aqui, olha. Quando chega na lei, nós já temos um diferencial, tá bom? Deus realmente pede que haja essa regularidade na entrega do dízimo. Então o dízimo não era feito em relação a dinheiro, mas era feito como oferta de animais, de plantações, tá bom? E havia essa promessa de prosperidade material, Deus abençoando o povo, porque é aquele mesmo princípio lá, tá bom? Então, enquanto o povo oferta a Deus, devolve a Deus o que recebe dele, o Senhor também vai fazendo isso, abençoando o seu povo. Porque isto tem a ver, irmãos, esse ponto aqui talvez seja um dos mais importantes, que a gente perde tempo com tantas outras coisas e esquece disso. Isso tem a ver com a nossa adoração a Deus. Quando ofertamos, nós estamos sendo gratos ao Senhor. Nós estamos adorando ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. Tá bom? Então, o dízimo na lei, claro que ele adquire contornos agora diferenciados. Vocês sabem, eu só estou lembrando aqui, mas só para que os irmãos entendam o que estamos falando. A tribo de Levi não ficou com terras, não é? O que eles ficaram? A obrigação deles era cuidar do templo, era cuidar do culto ao Senhor. E isto incluía, inclusive, as ofertas, os dízimos e as ofertas que eram levadas para que o povo pudesse adorar o Senhor. E estes homens que não tinham herança, a herança deles era o Senhor, estes homens se encarregavam de levar essas ofertas a Deus, como uma forma de adoração, como uma forma de gratidão, tá? Então essa relação, ela é legalista, por quê? Porque estava na lei, era uma lei. Então, se é uma lei, é para ser cumprida, né? É um preceito legal, obrigatório nesse sentido. Obrigatório porque exige uma responsabilidade. Ou seja, não é algo que você vai dar quando você quiser, se você quiser. Era algo que era para ser feito sempre, mesmo porque isso seria para o sustento tanto dos levitas, dos sacerdotes, quanto também para a ajuda dos pobres e necessitados. Aqui eu quero dizer que talvez essa seja também uma das partes mais melindrosas, não é, dessa questão do dízimo, em que algumas lideranças não pensam nisso ou não aplicam como está na palavra, porque já que querem aplicar, não é, toda a lei para o tempo da graça, pelo menos nesse aspecto, dizendo que, por exemplo, a casa do tesouro, né, a casa do tesouro seria a sala da tesouraria das igrejas. Isso não tem cabimento, tá bom, irmãos? Irmãos, aliás, eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte: nós vamos postar aí no nosso grupo um artigo do pastor conhecidíssimo, mestre na palavra, pastor Altair Germano. Presta atenção, não é Enomi Santos, tá? É pastor Altair Germano, um homem de grande conhecimento, onde ele fala lá uma coisa muito correta,
que com certeza alguns pastores não admitem, porque já fizeram muito isso. Ele diz lá que não é muito correto você pregar sobre o dízimo com base em Malaquias 3, porque ali está falando de preceitos da lei. E nós não podemos dizer que nós estamos mais na lei, embora a essência, que é o que eu estou dizendo desde o início, a essência desse ensinamento está na lei. E esta essência foi que Cristo chamou para a responsabilidade os fariseus que não faziam. Vamos falar disso agora, daqui a pouco, tá bom? Mas na lei tinha, sim, uma essência que não era cumprida. Ok, irmãos? Então, a ajuda aos necessitados era algo que deveria ser feito com os dízimos. Mas eu pergunto a vocês, isto é feito nos dias de hoje? Com raríssimas exceções. Então, a parte da assistência social das igrejas, da ajuda aos necessitados, é algo que precisa ocorrer, mas a gente sabe que muitas igrejas não praticam isso, a liderança não incentiva isso. Isso é uma realidade, tá bom, irmãos? Não adianta, porque às vezes alguns pastores não querem falar sobre isso, porque você sabe que existe um certo corporativismo, então nós precisamos defender a classe, etc. e tal. E eu não estou aqui, em nome de Jesus, entendam, não estamos falando aqui de se fazer uma revolução, mas sim estamos falando aqui de aplicabilidade correta da palavra de Deus. Isso precisa ser feito, né? Enquanto tem pastores, tem líderes aí que se locupletam, né, com os valores que vem à igreja, não é? Altos salários. Nós sabemos que tem outros homens de Deus, pastores também, que vivem às vezes lá no interior, cuidando daquela igrejinha como missionários, né? Ganhando pouquíssimo, né, irmãos? Então, essa parte é uma parte complicada. É uma parte muito melindrosa que precisa também ser falada, tá? Precisa ser ensinada para que a gente não entre em contradição com a palavra de Deus. Amados, quando a gente chega na parte da graça, na dispensação da graça, aí nós chegamos em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui diante desse gráfico. Nós estamos fazendo o comparativo entre Melquisedeque e Cristo, né? Então, quando você olha para esse gráfico aí, se repete a mesma coisa. O menor oferta ao maior e o maior abençoa o menor. O menor é a igreja ofertando para Cristo, que é o maior, né? Que é o cabeça, que é o dono da igreja, tá? E o maior, que é Cristo, o sacerdote eterno, o sumo sacerdote eterno, que a Bíblia diz que vive para interceder por nós, o sacerdote que entrou no Santo dos Santos e não mais saiu de lá, porque os sacerdotes terrenos entravam e saíam logo, não é? Mas esse sacerdote entrou e a Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Interceder aí no sentido de abençoar. Então é o maior abençoando o menor, que é a igreja. Quando nós reconhecemos, e eu não estou dizendo aqui que o dízimo é a representação máxima, tá bom? Desse ofertar. Você oferta a Deus com valores, mas tem muitas outras coisas envolvidas também que você oferta ao Senhor. A nossa adoração, o nosso louvor, o nosso tempo, a nossa vida. Tem muita coisa que a gente oferta ao Senhor e Ele devolve tudo isso para nós também. Então, meus amados, há uma discussão muito grande aqui em relação a isso. Jesus incentivou, Jesus não incentivou o dízimo. Quando Jesus fala para os fariseus, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas, Jesus está falando do cumprimento da lei, já que eles eram pessoas cumpridoras da lei. Então, aí entra aquilo que eu estava falando lá atrás, dessa essência
esta essência do ofertar, do dizimar, é que precisa ser ensinada. Não é uma questão de imposição. O nosso comentarista fala sobre isso. Não é imposição, não é obrigatoriedade, porque isso não é uma coisa que a gente tem que entender como obrigatoriedade, porque senão perde o valor da voluntariedade, da liberalidade, da oferta propriamente dita. E a gente sabe que como isso não é ensinado desta forma, muitos irmãos entendem que é uma coisa obrigatória. Não estamos dizendo aqui que há uma frouxidão em que a pessoa não pode e não deve contribuir, não deve dizimar. Não é isso, meus irmãos. Vocês sabem que as igrejas, elas funcionam de acordo com os dízimos e as ofertas que recebem dos seus fiéis, tá bom? O templo, né? A construção de um templo, né? As coisas que é compradas para as igrejas, as cadeiras, os bancos, principalmente agora que as igrejas estão se modernizando, né? Então, antigamente era muito difícil ter uma igreja com ar-condicionado, naquele tempo nem existia, mas aí conforme passou a existir, as igrejas passaram a ter ar-condicionado, as cadeiras, eram bancos duros, bancos difíceis, né, de você passar 2 horas sentado ali, mas hoje já estão comprando cadeiras mais confortáveis, digamos assim. Ou seja, os tempos são outros e vão mudando, mas tudo isso é feito com a contribuição que a igreja recebe dos seus membros, tá? Claro que tudo isso é uma relação de graça e voluntariedade, conforme Paulo diz. Cada um contribua com alegria, não com tristeza, com pesar, mas segundo o que propôs no coração. E aí esse ponto aqui é aquele ponto de conflito, porque a pessoa diz assim, então eu posso até dar menos. Às vezes vai acontecer de você dar menos, mas esse propor no coração não precisa ser menos de 10%, inclusive. Pode ser mais do que 10%. Se fosse ensinado essa parte da voluntariedade, a gente iria entender, irmãos, esse ponto. Porque na igreja primitiva, quando você olha lá, você vê que dízimos e ofertas, ou as ofertas, eram entregues aos pés dos apóstolos. E não era apenas 10%. Por que não? Porque você vê o caso de Ananias e Safira, e tem aí um artigo que nós falamos sobre isso, o caso de Ananias e Safira dá a entender que eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. O erro desse casal foi dizer, vendemos uma propriedade e estamos aqui com 100% para lhe entregar, estamos lhe entregando tudo, quando na verdade eles retiveram, digamos, 50% da parte deles e estavam entregando uma outra parte como se fosse 100%. E isso foi errado. Foi querer mentir ao Espírito Santo e eles morreram, pagaram por causa disso. Tá bom? Mas o que se tem a ideia é que davam muito mais do que isso. E não é bom, irmãos, que a gente tenha um coração livre dessas amarras. Claro que aí existe toda uma questão, né, de alguns entraves que fazem com que os irmãos não contribui, isso é uma realidade, não é? Especialmente se a mordomia eclesiástica da igreja não está funcionando corretamente. E isto é outro ponto que talvez estas lições eles não abordem, porque a gente sabe que é complicado, não é? E aí eu sei que tem toda a contra-argumentação, porque dizem assim, não, independente do que o pastor faça com o dízimo, a gente tem que ofertar, a gente tem que fazer a nossa parte. É verdade, porque fazendo a nossa parte, nós estamos desobrigados de qualquer tipo de culpa que caia sobre esse líder. Por outro lado, há aquela argumentação que diz que se nós fizermos isso, também
né, nós estamos estimulando o pecado de determinada liderança. Isso também não é correto. Ou seja, ambas as partes, irmãos, tanto quem oferta quanto quem recebe a oferta, recebe o dízimo e trata e administra isso, precisa ter padrões éticos. Precisa ter padrões éticos. Claro que esse ponto também vai ser muito difícil, porque já é um sistema que se instalou na igreja e as pessoas não vão querer mudar. Muitos não vão querer mudar, tá? Mas quero dizer para os irmãos que ainda assim precisamos fazer a parte que nos cabe, porque foi isso que Jesus nos ensinou, tá bom? Jesus nos ensinou este princípio, esta essência. Eu queria que os irmãos entendessem isso, essa questão da essência, que é muito importante, tá bom? Meus amados, para nós encerrarmos o tópico 3, que você vê aí, está falando sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã, tá? Deus, o Criador e Provedor, esse é o motivo principal, primordial, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que neles habitam, né? Toda a terra é do Senhor, tá bom? E Ele nos deixou para administrar isso, é o que fala o tópico 2, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Isso vem desde lá do início, tá bom? Com o chamado mandato cultural, quando Deus disse, crescei, multiplicai, frutificai, né? Deus estava mandando que cuidasse da terra, que Ele deu, que Ele proporcionou para o homem, né? E aí, o que é que a gente faz? Em retribuição, a gente adora o Senhor com as nossas ofertas, com a nossa adoração. Tá bom, querido? Meu amado, se esse vídeo foi importante, eu peço que você compartilhe. Se não, apenas ore pelo seu irmão, para que Deus nos abençoe e nos dê cada dia mais o conhecimento da sua palavra, para que a gente possa transmitir isso na íntegra, tá bom? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.